Olá, meus irmãos e meus alunos. Chegamos a mais uma aula da Escola Dominical e na nossa revista sobre os símbolos bíblicos entramos agora no monte. Por que falarmos sobre o monte? Essa sétima lição, onde vai falar sobre o Monte Sião em especial, ela vai tratar dessa simbologia bíblica que você vai encontrar em muitos cenários, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que são os montes. O monte como um lugar onde se encontra Deus, um monte como um lugar onde se invoca o Senhor. Você vai encontrar em diversas narrativas bíblicas o nome de vários montes, montanhas, morros, independente da geografia que se define essa região, nós vamos encontrar essa expressão Har, que é monte em hebraico, ou seria um lugar elevado, onde nós pudéssemos invocar ao Senhor. Mas o que é que significa isso? O que representa esse monte para a palavra de Deus e para o nosso aprendizado? O que é que nós podemos tirar de compreensão, tanto espiritual como bíblica, no conhecimento bíblico sobre os montes? Qual o valor desse entendimento e como isso faz diferença na sua interpretação bíblica quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento? Então vamos começar a nossa aula. A compreensão que temos hoje como cristãos e como religiosos, não só os cristãos, mas os judeus também, sobre um Deus que não cabe em lugar nenhum, a pergunta onde está Deus seria uma pergunta descabida, uma pergunta absurda, porque onde está Deus não é possível ser respondido porque Deus está em todos os lugares, ou melhor, todos os lugares estão em Deus, porque Deus não pode ser contido. Nós não podemos limitar Deus a um determinado espaço. Por isso, falar que Deus está no céu, ou Deus está no monte, ou Deus está no deserto, ou Deus está na igreja, ou Deus está numa casa, ou está no meu coração, é uma limitação da nossa compreensão sobre quem é Deus. Na verdade, isso é o uso de uma linguagem para que você e eu consigamos nos relacionar com Deus. Eu chamo Deus de pai, mas Deus é maior do que um pai. Eu chamo Deus de bom, mas Deus é muito mais do que bom. Então eu não posso definir Deus, porque Deus é indefinido por sua infinitude, sua magnificência. Deus não pode ser restrito a uma compreensão humana. Não existe ninguém que possa dizer que sabe tudo sobre Deus ou que conhece totalmente Deus. Nem se você tivesse 1000 vidas, teria a possibilidade de conhecer totalmente ou definir quem é Deus. Por isso, dizer que Deus é o Deus do monte é uma expressão humana, não necessariamente uma definição total de quem é Deus. Porque Deus não precisa de nenhum lugar para ser invocado. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele disse isso para ela. Na resposta que ela perguntou, onde é que nós devemos adorar ao Senhor? No Gerizim ou em Jerusalém, no Monte Sião? E aí ele vai responder, nem aqui nem lá. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa o lugar, porque Deus pode ser invocado e conhecido em todos os lugares. Mas esse Deus tem gostos, esse Deus tem vontades. Esse Deus definiu alguns lugares como lugares sagrados. Definiu lugares com a ideia de sacralidade, de santo. E a ideia de santo não é a ideia de perfeito, mas sim a ideia de separado. Deus separou alguns lugares para que ele pudesse ser invocado. E dentre tantos lugares onde Deus decidiu que seria invocado, o principal deles é o Monte Sião. Antes do povo hebreu, do povo cristão, antes de nós como religiosos entendermos esse Deus infinito, esse Deus imensurável, esse Deus que não pode ser contido, antes de entendermos isso, nós pensávamos no passado, nossos antepassados entendiam que haviam deuses em lugares específicos. Havia o Deus
que habitava no monte, havia o Deus que habitava em Jerusalém, havia o Deus da chuva, o Deus da lavoura, havia o Deus da água, haviam compreensões sobre deuses em diversos lugares. Algumas religiões ainda tratam os elementos da natureza, terra, fogo, vento, né, ou ar, água, como se eles fossem seres espirituais, fossem materializações de seres espirituais. E os nossos antepassados entendiam que não entendiam que havia apenas um Deus. Eles pensavam que haviam muitos deuses. Eles compreendiam a ideia de muitos deuses. O monoteísmo que temos hoje não era a crença no início dos tempos. Então, eles pensavam de uma maneira mais politeísta e entendiam que haviam deuses para cada tipo de manifestação da vida na terra, no ar e em tantos outros lugares, como lugares específicos. Então tinha um Deus lá no Monte Sinai que se manifestou para Moisés. E assim por diante, você vai entender isso no decorrer da nossa aula. E esse Deus, que era chamado de Deus do Monte, ele tinha um nome. E agora você vai conhecer melhor que nome era esse. Nós vamos olhar para a Bíblia e para o povo hebreu e vamos ver que o povo hebreu, o povo judeu, ele dá nomes a Deus. Nomes que são dados exclusivamente a Deus e que revelam também o caráter de Deus, o caráter divino. E é fato, nós sabemos que não só o povo hebreu dava nome ao seu Deus, mas também os outros povos davam nome aos seus deuses. Por que dar nome a Deus? É a ideia de trazer Deus mais para próximo do povo, de trazer o povo mais para próximo de Deus. Quando você dá nomes a alguém, ou dar nome a alguma coisa, você tem a ideia de pertencimento, a ideia de posse. Então, dar nome a Deus é a ideia de que o povo pertence àquele Deus e que aquele Deus pertence àquele povo. Então, o povo hebreu, ele dá nomes ao seu Deus, que são exclusivos ao seu Deus, que revelam o caráter do seu Deus. E como eles davam esse nome? Esses nomes eram dados em várias situações. De acordo com as manifestações divinas, da onde Deus se manifestava, o povo ia dando nome a esse Deus. Como exemplo, a gente pode ver lá Moisés, quando vai libertar o povo, ele fala, Deus diz para ele que o nome é Eu Sou. Então Deus ganha o nome de Eu Sou. A gente vai ver em outras situações, Deus recebendo o nome de Adonai. Em outras situações, de El Shaddai. Em outras situações, de El Elyon. Esses nomes são colocados e eles revelam as coisas que acontecem onde Deus se manifesta para o povo. E eu queria chamar a tua atenção para o prefixo El da língua hebraica. O que é esse prefixo El que a gente vê em tantos nomes dados a Deus? Nós podemos falar que o prefixo El é um prefixo que conota força. É um prefixo que conota poder. É um prefixo que traz Deus como um refúgio, traz Deus mais um Deus poderoso que te guarda. E nós vamos ver isso claramente lá em Gênesis 33, 20. É a ideia de que Deus poderoso, um Deus forte que guarda o povo. Então nós vamos olhar para o prefixo El e vamos ver lá a expressão El Elyon. E nós vamos ter uma ideia desse El como um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que guarda o seu povo. E o Elyon? O Elyon é a ideia de montanha, a ideia de lugar alto, a ideia de Deus se manifestou num lugar alto. Por isso ele recebe o nome de El Elyon. E quando nós olhamos para o El Elyon, nós entendemos como o Todo-Poderoso, ou Deus que detém o poder, o Deus que é o refúgio do seu povo, que está num lugar alto. Por isso, El Elyon é tratado ou trazido para a gente, traduzido para a gente como o Deus Altíssimo. É o Deus que se revela nos lugares altos. Olá, meus irmãos. Agora a gente falará um pouco a respeito de alguns montes do Antigo Testamento e qual porventura deles teria a sua maior importância.
Mas antes disso, eu gostaria de deixar avisado que se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui na caixa de comentários do YouTube, enviar no grupo da igreja ou mandar diretamente para algum professor, porque certamente a sua pergunta será respondida. É verdade que na Bíblia há diversos montes a serem narrados, como por exemplo o Monte Carmelo, onde Acabe tem aquele embate com Elias e chama os profetas para subirem ao topo, o Monte Horebe, onde Moisés tem a sua experiência com Deus. Acontece nas religiões antigas, tanto também na mitologia grega, a ideia de que os deuses viviam em lugares altos. E a gente pode ver que isso ocorre também na narrativa do Sinai, quando Deus fala para Moisés delimitar o pé do monte para que o povo ficasse abaixo. Basicamente, o que acontecia era que os locais onde eram vividas experiências espirituais acabavam por serem reconhecidos como os lugares sagrados. Isso acontece muito no Antigo Testamento, quando a gente vê, quando Jacó tem experiência com Deus, ele levanta o altar, quando Abraão levanta também o altar. E muitas vezes os montes também recebem os significados através disso. Mas dentre todos esses montes, como por exemplo o Horebe, o Sinai, o Carmelo, há aquele que tem o seu maior significado para o povo de Israel. E é sobre ele que vocês irão ouvir falar agora. É o Monte Sião. Olá, saudades de Lírio de Sião. Vamos dar continuidade às nossas lições. Nós estamos estudando a lição de número 7. Vamos estar falando sobre o Monte Sião. Eu vou estar falando especificamente o local eternamente sagrado. O nome Sião, ele vem do termo hebraico, Sion, que traduzido como Sion ou Sião, né? E segundo a Bíblia, o Monte Sião, também chamado de Monte Moriá, é o mesmo local onde Abraão viu a manifestação do poder do Altíssimo em poupar Isaac, que este foi requerido como sacrifício ao Senhor. Isso está em Gênesis 22:2, a gente não vai estar lendo o texto, os irmãos podem estar estudando. Vamos entender um pouquinho sobre o Monte Sião. Antes do rei Davi conquistar Jerusalém, ali havia uma torre fortificada dos Jebusitas, era a sudeste de Jerusalém. No Monte Sião, constituído um marco visível ao longe. Era óbvio que eles escolhiam para a torre fortificada um lugar que fosse visível, que tivesse uma boa visão, para poder estar servindo até como proteção. A gente tem que entender que no mundo, o Monte Sião é o local mais sagrado de todo mundo, né? É o cenário para o governo milenar do Messias. É um tipo de local onde a santidade do Eterno se manifesta e se expande por toda a terra. Assim como não apenas o monte é chamado de Sião, mas agora toda a terra de Israel, assim também as nações que se aproximarem de Deus do Monte Sião, se tornarão herdeiros dessa santidade e ligará nossas terras à santidade de Sião. Eu queria ler com os irmãos Isaías 2:3, que diz o seguinte: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu queria dizer também que aquele era um lugar que Deus havia escolhido para manifestar a sua presença ao seu povo. Sob esse aspecto, Sião significava um símbolo físico da morada espiritual de Deus. Eu queria também ver com os irmãos, em Apocalipse, um significado espiritual de Sião, também evidente no livro, né, de Apocalipse. João escreve que ele viu no alto do Monte Sião o Cordeiro acompanhado de seu povo. Apocalipse 14:1 e 21:10. Ele não viu mais o templo terreno, mas viu a habitação de Deus como seu povo sob a Sião celestial. Que Deus abençoe a todos. Ficamos com a última porção e em breve nos veremos. Você viu a importância de entendermos um pouco mais sobre os montes no decorrer de toda a nossa lição?
Pois bem, a compreensão sobre esses montes fará com que você leia a Bíblia de maneira diferente e consiga interpretar toda essa simbologia que está por trás dessa representação tão frequente nos textos bíblicos. Nós podemos destacar 2 principais montes no decorrer de todo o nosso estudo, de toda a leitura bíblica. O Padre Devô, que já foi diretor da Escola Bíblica de Jerusalém, nos mostra que existem 2 principais montes em toda a Bíblia, que são as principais representações de lugares elevados como lugares sagrados de suma importância para o povo de Deus e para as narrativas bíblicas. O primeiro é o Sinai. O Sinai, lugar da outorga da Torá, da entrega da lei do Senhor ao seu povo. Ali Moisés teve uma experiência direta com Deus e que repassa para o povo. E o segundo lugar, tão importante quanto, é o Monte Sião, título da nossa revista. Lugar onde se crê em todas as expectativas bíblicas, tanto as escatológicas, apocalípticas, quanto as narrativas dos antepassados, de que o Monte Sião seria o centro da atuação messiânica sobre o mundo, do retorno de Cristo. Ele sentaria no trono, o Messias sentaria no trono e governaria todas as nações da terra. Ali seria a implantação do reino milenar, do reino de Deus entre os homens. Por isso, esse lugar é um lugar cheio de mistérios, cheio de importâncias históricas e cheio de importância espiritual, tanto para judeus quanto para cristãos e até mesmo para muçulmanos. Pois bem, Deus nunca se restringiu a estruturas físicas e a lugares reservados. Deus não é o Deus só de Israel, Deus é o Deus de todas as nações. Revelou-se primeiro para Israel, mas depois, através do Messias, para todas as nações da terra. Os sábios de Israel nos dizem que Deus entregou a lei do Senhor no Sinai, e o Sinai é fora de Israel, para que Israel nunca diga que a lei pertence a eles. A palavra de Deus não pertence a Israel e a nenhuma outra nação, porque Deus não pode ser limitado por povo algum e por lugar algum. O Deus do monte também é o Deus de toda a terra. Que o Eterno abençoe a sua vida.